quando o Sara recuperar o ritmo, eu acho que o Igor Gomes vai acabar sendo a terceira opção. Eu acho que hoje o Sara ele apresenta um futebol melhor que o Igor. Cara, eu não gosto de ficar falando muito isso, mas eu acho que o empresário atrapalha demais a carreira do Igor Gomes. E fala muito, fala muito. Ele sempre que vai falar, ele fala que o Igor não decolou por culpa do Diniz. Eu acho isso uma baita de uma mentira, porque o Cuca encostou o Igor Gomes no São Paulo. Ele nem existia. O Diniz que recuperou. E o Igor foi muito, muito importante ali no final de 2019. Nas finais do Paulista, né? Não, também. E depois ali, naquela reta final, ele decidiu jogo contra o Atlético, contra o Inter. Ele foi importante e depois ele caiu. Então, acho que assim, ele é muito novo ainda, claro. A gente também tem que ponderar. Eu esperava já talvez uma evolução um pouco maior do que aconteceu. Mas é aquela coisa, eu sinceramente fico muito pensando nessa de que tal jogador é um jogador para tal time. Eu acho que isso é muito relativo. Você vai ver, o São Paulo foi campeão do mundo trazendo 4, 5 jogadores do Goiás, por exemplo. E com todo respeito ao Goiás, mas você vai ver, porque eu jogava em time pequeno. Então acho que essa é muito relativo. Tal jogador tem tamanho para tal time. Mas eu entendo a pergunta também. Eu acho que hoje ele pode ser um bom reserva ali. Eu acho que ele hoje vai ser a terceira opção atrás do Sara. Eu acho que essa questão, né, é muito mais correlacionada com o técnico, né, com o estilo de jogo. Assim como a gente poderia debater aqui tranquilamente se é melhor um 9 ou um centroavante que movimenta mais, né, estilo Luciano, assim como o Pablo hoje, né, que se movimentou mais também. A gente poderia argumentar sobre isso. Com relação ao Igor Gomes, eu tenho uma opinião própria, eu gosto dele, eu acho ele um jogador muito inteligente, não é dos mais rápidos, assim como o Sara. O Sara pega a bola, ele arranca, ninguém pega ele. Eu acho o Sara muito rápido, mas o Igor eu acho ele muito inteligente, né? Ele tem um passe de bola preciso, ele tem uma visão boa de jogo, e é uma opinião, né? Uma opinião, nem todos concordam aí com essa visão que eu tenho do Igor. Não está em um momento bom, claro, né? Vale frisar isso. Ainda ele tem muito a melhorar, tem muito a acertar ainda dentro de campo ali para decidir, talvez até esse extra-campo também, né? E envolve um pouco do que a gente comentou, que é a questão psicológica, a questão emocional do jogador. Ele está muito bem preparado, né, para as adversidades que vêm não só em jogo, mas durante toda a sua trajetória, com alimentação, com dieta restrita, com horários regrados, né, com relação a descanso também. Então são muitos fatores que englobam a carreira do atleta. E talvez isso pode estar sendo um empecilho, não sei. Mas eu acredito que o Igor é um jogador muito inteligente, tem um toque bom ali na bola, e que ainda vai nos dar alegria. Mas no momento, segunda para terceira opção, sim. E eu acho que a gente tem que também tomar muito cuidado com dois fatores. Primeiro que são garotos, né? Então, por si só, esse processo de transição base profissional e esse segundo processo, você subir para o profissional e se firmar no profissional, são processos complexos. Então, assim, a gente tem que entender que não vai ser todo mundo que já vai chegar, vestir a camisa e jogar bem. Então, tem um processo que é complexo, principalmente num clube com a pressão do São Paulo, que vocês mesmos acabaram de falar, dos títulos, da seca, enfim. Né? Torcedor do São Paulo, se ganhar um torneio de cuspa à distância, já vai comemorar como se fosse título mundial, por conta desse tempo sem ganhar título, né? Da maior seca na era moderna do São Paulo, que o São Paulo está vivendo. Eu acredito que não tenha um clube grande que não ganhe o estadual há 14 anos. Né? Então, assim, é tudo isso muito complexo. 14 não, 16. Tipo assim, então é tudo muito complexo a situação. Então acaba que os meninos também sofrem com isso. Então acho que tem que tomar cuidado um pouco por conta desse processo de transição também, do cara chegar no profissional. E também o segundo lado o jogo contra o Rentistas não é parâmetro por tudo aquilo que nós falamos no pré-jogo. Um time reserva, um time que está com a cabeça no confronto do Paulista, um time que provavelmente não deve jogar junto, nem no treino esse time deve jogar junto. Então, assim, tem dificuldade para você conseguir fazer
construção de jogada, de você conseguir fazer, né, todo um entrosamento da equipe. Então, assim, são alguns cuidados, são alguns poréns que nós temos que colocar para não colocar o jogador, queimar o jogador, porque é engraçado, no futebol brasileiro, a gente acha que o cara da base ele tem que chegar, vestir a camisa e jogar. Exatamente. Cara, na Europa tem jogador que fica 5 anos até conseguir estourar, entendeu? Até ele conseguir chegar numa maturidade e ser titular da equipe, sabe? Então, assim, foi estourar só bem tarde, por exemplo. O Salah. Quem? O Salah, isso. Foi estourar muito tarde. Então, assim, demora, você tem um período ali maior, tem jogador que vai estourar, às vezes, com 23, 24, aqui a gente cobra que o cara com 17, 18 já esteja atuando num patamar altíssimo. Então, assim, e isso é uma coisa recente, tá, no futebol brasileiro. Se a gente pegar nas décadas de 60, 70, 80, 90, os próprios jogadores na época estouravam velhos hoje em dia. Tipo assim, o Zico foi ser titular absoluto do Flamengo com 24, 25 anos, ele foi ganhar tudo no Flamengo com quase 30. Assim como outros jogadores, se eu não me engano, o Raí no São Paulo também foi também acima dos 20, se eu não me engano. Então, assim... Demorou. Esses processos, eles demoram, você tem toda uma etapa, só que a gente começou a queimar essas etapas agora. Então, você bota um moleque de 16 anos para jogar, às vezes, e acho que o cara tem que dar conta do recado. Com nível físico completamente diferente, com nível de inteligência de jogo completamente diferente, e aí você acha que o cara tem que chegar e já estourar e já ser o melhor jogador do mundo. E não é assim que funciona. Um ou outro vai ter esse patamar de chegar com igual o Mbappé com 19 anos Exatamente. E ser o melhor jogador, um dos melhores jogadores da Copa. Exatamente. Não, e é um enquanto. Mas, por exemplo, com o próprio Brenner. O Brenner só tem 20 anos e a gente fala que ele estourou tarde. Eu acho que, na verdade, ele nem estourou ainda. Nem estourou, Mas nem aquele estourou tarde. Ele virou profissional com 17. Ele pulou sub-20. Ele não jogou uma Copa São Paulo. Cara, pode parecer bobeira, mas eu acho que uma Copa São Paulo é muito importante na carreira de um jogador. Eu acho que principalmente em questão do contato com a torcida. Porque, claro que sempre... Imprensa, pressão... Exatamente. Porque sempre vai ter ali... A competitividade, né? Jogos únicos. Exatamente. Então... Nas outras categorias, sempre vai ter ali... quando for final, semifinal... O torcedor vai ali, mas você vai colocar ali no Morumbi no máximo 15 mil pessoas. 2019, eu fui na final da Copinha, foi. 40 mil pessoas para São Paulo e Vasco, entendeu? O jogador entende o que é vestir a camisa do São Paulo. E o Brenner não jogou uma Copa São Paulo, pulou muita etapa. E ainda o Brenner ainda teve o caso de que quando subiu, colocavam ele de ponta, né? Não colocavam ele de centroavante. E aí você jogou a vida inteira centroavante na base. Você quebrou o recorde do Gabriel Jesus de fazer gols no Sub-17. Você chega no titular, profissional, te coloca de ponta, No profissional, te colocam de ponta. É difícil. O Antony também sofreu muito com isso. E eu acho que, e no caso do Antony, que é um pouco diferente do Brenner, porque o Brenner ainda não teve que ser o titular. O Antony já chegou tendo que jogar assim no cara. E mesmo com Pato, Pablo, Hernanes e depois o Daniel Alves, a cobrança era sempre em cima dele. Sempre caía tudo no Antony. Então, ele só tinha 19 anos. Então, é muito isso que você falou. No Brasil, não tem essa paciência. Você vê mesmo hoje no Vasco, o Thales Magno, ele que tem que resolver as coisas. Então, é muita pressão em cima de um menino. Pressão essa que, por exemplo, agora, jogadores como o Thales, como o Nestor, como o próprio Wellington, não vão ter. Porque eles estão entrando em jogos grandes, importantes, entraram em Clássico, entraram em Libertadores, mas todos sabem que eles são a opção, que eles têm, que eles vão ali ainda caminhar. Então, o Wellington, o Reinaldo teve agora uma renovação automática até 2022. Então o Wellington ainda vai ter mais aí 1-2 anos para se lapidar mesmo. E logo depois do Wellington vem o Patrick também na lateral esquerda. Então isso que realmente dos jovens é muito isso. É questão de saber lapidar. E esses que estão subindo agora, talvez eles tenham isso, coisas que Luan, Lisieiro, Igor Gomes, Antony não tiveram.
Eu Sim. acho que o principal também... Pode falar, Danilo. É bem rápido, né? O principal é a pressão por títulos, né? Então, a gente coloca esses garotos para o jogo e, com certeza, eles devem sentir já. Então, às vezes, isso pesa muito também, né? Porque você vem ali da base, né? Os que tiveram oportunidade de disputar a Copa São Paulo. Você entra para competir. E quando você passa para o profissional, parece que já vem essa cobrança, né? Você faz um jogo bem ali, eu lembro muito do Elinho, né? Que acho que no primeiro jogo dele contra o Flamengo, ele meteu um gol de fora da área. Golaço. Então já surgiu essa pressão. Pô, você é o cara, você já fez um gol, que legal, ele já sai emocionado e não sabe. Então, eu acho que esse fator é o principal que acarreta negativamente nesses jovens, né? Os Made in Cotia aí. Justamente essa questão de títulos, né? Acho que se fosse em outro momento, até a torcida mesmo, os próprios, a comissão talvez teria mais paciência, né? Em dar tempo de jogo para os meninos, para irem aperfeiçoando, para ter esse momento onde realmente o jogador ele estoura, né? E tem um desenvolvimento, uma maturidade, uma experiência ali, e para trazer bons resultados. Se eu não me engano, o Lucas Moura, ele só não passou por esse processo porque ele ganhou, né? Você tá falando do título aí, por conta do título da Sula, né? Em 2012. O Lucas Moura foi... O Lucas Moura, ele é a exceção. Porque ele já chegou, subiu muito bem. Ele é a exceção. O Casemiro, cara. O Casemiro no São Paulo, muito por conta dele também era muito preguiçoso, tudo mais. Tinha a questão dele também. Mas olha o que ele é hoje. Ele é o melhor volante do mundo. Melhor volante do mundo, né, bicho? E saiu chutado pela porta dos fundos do São Paulo, né, velho? Exatamente. E é assim, claro que teve ele desgaste por ele mesmo. Não futebol, né? Não bola, mas a postura dele às vezes incomodava, dele ser muito acomodado, dele não ligar. Mas olha o cara é hoje. Olha o que o cara é hoje. Patamar, né? O próprio Rodrigo Caio foi um que estreou numa bucha. O Rodrigo Caio estreou no 5-0 pro Corinthians. Nossa. Em 2011. Olha, né? E aí ele foi entrando aos poucos, e aí foi virando titular, e foi tendo a importância. Então ele teve bons e maus momentos, não ganhou títulos, né? Muitas vezes falam que ele é a cara do fracasso do São Paulo, eu não concordo, mas enfim. Mas ele passou por esse processo. E teve bons e maus momentos. O Lucão foi um que na base foi muito bem, ele começou bem, mas a pressão bateu e aí ele não conseguiu recuperar. Então, assim, tem vários, claro que a gente não vai citar todos, porque a gente tem vários e vários jogadores do São Paulo nessa década que na base assim, esse vai ser o novo tal. Bosquilha, por exemplo, é um. Claro que, então, e o Bosquilha, ele começou em 2014. Então, ele tinha ali no meio, ele tinha o Kaká, ele tinha o Ganso, ele tinha o Michel Bastos. Ele não tinha obrigação de jogar. Então, ele podia ser o reserva tranquilo, ele entrava em alguns jogos, e alguns ia bem, alguns não. E aí depois ele foi vendido no meio de 2015. Depois teve lesão séria, enfim. Então, alguns jogadores já tiveram que chegar. Talvez os jogadores que poderiam ter tido essa casca, essa maturidade e ainda, né, de ter experiência, eles foram vendidos muito cedo. É uma realidade, né? Infelizmente. Até um dado interessante, né? Eu vi uma pesquisa uma vez numa faculdade americana, onde eles analisaram o comportamento, né, de jovens que entram em jogos grandes, né, em jogos profissionais. Então, o que acontece? Existem duas posturas, tá? As mais comuns. O primeiro é quando ele entra no jogo, ele reconhece a oportunidade, né, de sempre estar na base, em jogos da idade ali, da categoria, e quando ele reconhece aquela oportunidade, ele pode seguir os dois caminhos. O primeiro deles, caramba, olha que oportunidade massa, única, vou dar o meu melhor. E ele consegue brilhar, né, dá pedalada, sai correndo, faz graça, ele consegue fazer de tudo no jogo porque ele enxerga que é o momento dele de brilhar. E ele vai e brilha. E tem aquela outra personalidade também, que se acanha, que fica mais tímido. A gente pode até pegar o exemplo do Rodrigo Caio. Né? Ele tem esse primeiro jogo, sofre um baque, mas aí tem outro caminho que ele pode seguir, de entender, opa, é assim que funciona? Beleza. E começa a criar maturidade. E aí evolui. Ou também tem aquele cara que sente o baque e nunca consegue se recuperar.
né? Não do acaba Lucão. não Lucão, por exemplo. exato. E não entende como que é o jogo, como que é porque o tempo de bola é outro, o ritmo é outro, a gritaria é outra, a pressão é outra. Então, existem essas duas vertentes que eu vi, eu achei bem legal esse estudo. Ou ele vai muito focado, ele brilha, ou ele fica acanhado. Isso no jogo de estreia, né? Claro. Que aí depois, futuramente, a gente volta a falar, volta do emocional do cara para desenvolver essa característica, né? De conseguir lidar com essas adversidades. Pois é, mas o papo ele é bom, acho que ele é profundo, inclusive aqui no Tática a gente tem um Tática Didática Entrevista que nós falamos sobre categorias de base, então você que está acompanhando aqui, gostar do tema, quiser saber mais sobre categoria de base, nós temos uma live mesmo, né, um vídeo aí, mais de 1 hora, só falando sobre categoria de base, e aí a gente explora muito essa temática, né, de como que é esse processo de formação, como que é esse processo para a gente poder para o jogador, na verdade, poder chegar no nível bom no time titular.